Vamos lá para a próxima pergunta. Aprendi num curso que 6CH é para crônicos, 30 para agudos e 2L para hipersensíveis. É isso? Bom, essa pergunta tem dois contextos, eu dividi em duas vezes, e os organoterápicos são assim também? Bom, vamos em partes. Essa pergunta é da Cileuza. Vamos lá. Bom, primeira coisa, os organoterápicos, quando eles foram produzidos, são de um... A gente sempre tem que pensar na questão da origem, que tem a ver com Vanier, que tem todo, e Nebel, que fizeram uma pesquisa sobre organoterápicos. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles têm, não sei se vocês já estudaram triuna, claro que sim, na escola a gente estuda triuna, e a gente também estuda nosódios e bioterápicos de Roberto Costa, que também tem a ver um pouquinho com a triuna. Quando a gente fala de organoterápico, esses estudos preconizam que potências baixas estimulam o órgão, potências médias elas equilibram e potências altas frenam o órgão. Tá, mas o que é potência baixa, média e alta para os organoterápicos? Quando a gente fala para estimular um órgão, a gente está falando de 4, 5, 6 potências baixas. Para a gente equilibrar, 7, 8. E para frenar o órgão, acima da 9. Lembrando que os hormônios, eles funcionam um pouco diferentes. 12CH é um ponto de equilíbrio para os hormônios. Quando eu estou falando de hormônio, por exemplo, eu falo de um insulino, por exemplo, de uma glândula que produz hormônio da tireoide. É o tiroidino, a gente pode falar também um pouco do pancreatino, que é um órgão, mas que dali está o conjunto dele, aí está inserido o hormônio. Então, 12CH a gente fala que é um equilíbrio e funciona muito bem. Só que, quando a gente está falando, não está falando de organoterápicos, a gente vai falar agora de casos agudos e crônicos, a gente tem que entender o que é o conceito de um medicamento, o que é uma patologia, o que é um caso, vamos dizer assim, caso, né? Um caso agudo, um caso crônico. E existe ainda a agudização de caso crônico. Vamos definir para poder entender potência. Quando a gente fala de caso agudo, é um caso que você foi exposto a alguma substância, a alguma situação que o seu corpo fez uma manifestação e, ó, hello, aqui, ó, não funcionou não, tomei dodói. Como diz os meninos, aqui, esse negócio aqui, ó, esse frio que eu tomei, essa chuva, essa catapora que alguém me passou, sarampo, que apareceu, que é novo, que você nunca foi colocado diante dessa situação. Uma otite, uma gripe, um resfriado, uma pereba, uma frieira, uma conjuntivite, são casos agudos. Por exemplo, se você nunca teve, é que apareceu no momento. Então, a gente diz que são casos novos, coisas que você não teve. Então, potências baixas respondem, porque potência tem a ver com a regularidade e aparecimento dos adoecimentos, das desarmonias. Quanto mais tempo você ficou com aquilo, mais crônico vai ficando e mais difícil vai ser para você eliminar. Então, a potência está relacionada a isso. Então, se é um caso agudo, um que apareceu no momento, aí você não tem que usar potência tão alta. 6, 9, são potências que vão responder bem com repetição de dose com mais frequência para você sair daquele caso agudo. Quando eu falo de agudização de caso crônico, por exemplo, uma pessoa que tem um adoecimento e ela teve uma crise. Então, lembra aí da sinusite do povo. O povo tá, nossa, minha sinusite atacou. Tem até nossa já, dela sinusite. Atacou, quer dizer que você está com um processo. Tem muito tempo que você tem a sinusite e teve uma crise. Então, agudização de caso crônico. Olha que bacana. Muita gente fala para mim que nunca ouviu falar em agudização de caso crônico. Assim, é a crise da sinusite, é a crise da dor de garganta, é a crise da febre do feno, é a crise da enxaqueca, né? É o que você tem. E crônico é aquilo que vai ser repetindo. Então, você tem uma enxaqueca de 10 anos, você tem uma sinusite de 25, você tem bronquite de repetição, a gente fala bronquite asmática, você tem dor de garganta de repetição. Isso são crônicos, porque tem muito tempo que você tem. Nesse caso, você precisa de uma potência mais alta, porque já ficou crônico o caso.
E suprimiu de muitas formas, com antibiótico, com corticoide, com várias coisas, várias coisas, né? Vamos dizer assim. Então, quando você for medir potência, você tem que ver a profundidade, lógico, levando em consideração o terreno ou doente, né? E se é novo, mais ou menos, ou se é muito antigo. A gente fala que passou de 6 meses já é crônico, gente. A pessoa tá tendo aquilo, passou de 6 meses já é crônico. Então, percebam o que é agudo e o que é crônico. Quando é agudização de caso crônico, a gente já viu que a manifestação do crônico, a gente usa a mesma potência para o crônico, tá bom? Isso na minha prática e que funciona bem. Quando a gente fala de 2LM é para hipersensível. Quem que é uma LM? Bom, primeira coisa que nós temos que pensar a respeito de LM é LM, ela é uma forma de tratar que você não fique com tanto agravamento. É a obra-prima de Hahnemann. Então, a gente fala que é para hipersensível? Sim, são para os hipersensíveis. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem hipersensível que está lotado de desarmonia e não responde a uma LM. Por quê? Porque o corpo dela ficou completamente intoxicado. A gente chama isso de um obstáculo para a cura. Quando a gente fala de um obstáculo para a cura, você tem que limpar esse corpo para ele receber uma LM, porque ele não vai responder. Nem para hipersensível. Quando a gente fala hipersensível, pessoa que responde rápido, mas pode ser um terreno altamente intoxicado, repleto de toxinas, e ele não vai conseguir responder isso na velocidade que ele aparenta. Por exemplo, uma pessoa que toma medicamento para estômago, toma medicamento para dor, toma medicamento para cólica, toma medicamento para coceira, toma medicamento para tudo. O corpo dela já está tão intoxicado que a gente tem que dar uma liberada para ele poder receber uma homeopatia. Porque qualquer coisa que você faz ali, ele vai responder de um jeito que às vezes você nem vai. Assim, meu Deus, você respondeu assim? Como assim? Como desse jeito? Mais ou menos assim. Ok, Sileus, um beijo. Um beijo pro pessoal lá de Curitiba. Um beijo enorme pro pessoal de BH. Um beijo, pessoal de Porto Alegre. Um beijo para você de São Paulo, do Rio de Janeiro. Um beijo aí para você também de Salvador e de Recife.